Bom dia, a paz do Senhor a todos. Hoje eu acordei com um pensamento, Depois de ontem de uma ministração, hoje foi a minha devocional, na verdade, a respeito dessa palavra. Você tem orado por alguém? Você tem clamado por alguém? Você tem colocado pessoas nas suas orações, nas suas intercessões? Somente aquelas que talvez te pedem para orar quando estão numa situação complicadíssima. Eu quero ler um texto que vai falar um pouco a respeito disso, que é 17 de Êxodo, no verso 8. Os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. E então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens, e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas, e eu ficarei no alto do monte, segurando o bastão de Deus. E Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. E enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte, e Moisés ficava com os braços levantados, e os israelitas, quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Olha que interessante. Moisés ele pede para que Josué separe os homens e desçam para que venham enfrentar os amalequitas com armas naturais. E ele, mais Arão e mais Hur sobem até o monte, e lá em cima eles vão lutar com as armas espirituais. Olha que interessante isso. Nós precisamos de duas armas, das armas naturais. O que são as armas naturais? Hoje, são as nossas palavras, são os conflitos que nós temos no dia a dia. Essas são as nossas lutas, aliás, não as nossas armas, mas são as nossas lutas, que são tudo aquilo que acontece no mundo natural, E aqui vai dizer que eles desceram e foram lutar contra os amalequitas, porque os amalequitas eram um povo que simplesmente perseguiram o povo de Deus de graça. Eles não tinham motivos nenhum para poder perseguir o povo de Deus. E a palavra diz que enquanto eles estavam lá embaixo guerreando com as suas armas naturais, Moisés e os outros dois amigos subiram até lá. E lá diz que Moisés estendia as mãos. E quando Moisés estendia as mãos, diz a palavra do Senhor que o povo vencia. E o interessante é que ele enfatiza que quando ele sobe, ele vai estar segurando o bastão de Deus, ou seja, a vara de Deus. O que seria isso para os nossos dias hoje? A própria palavra do Senhor. Então, querido, eu quero dizer para você que talvez existe um povo que você lidera, que talvez seja um povo dentro da sua casa, dentro da sua família, no meio da sua parentela, dentro da sua igreja, eu não sei, mas que estão enfrentando pelejas naturais, que estão passando por provações, por dificuldades, por perseguições, talvez até de graça. E cabe a cada um de nós subirmos até o monte com a vara de Deus, com a palavra do Senhor, juntamente com outras pessoas, da qual também nós vamos selecionar para estar guerreando conosco as guerras espirituais uns dos outros. Uma guerra não se vence sozinho, uma provação não se passa sozinho. E muitas vezes nós, como cristãos, nós temos vergonha de mostrar as nossas fraquezas, de mostrar as nossas lutas, de mostrar as nossas dificuldades. E não devemos ser assim, porque Jesus ele também esteve angustiado. Jesus também se angustiou e ele disse aos discípulos: olha, fiquem aqui orando, porque eu vou mais adiante ali também orar. Fiquem aqui em vigília, fiquem aqui orando, sabe? Com as armas naturais, porque eu vou ali na frente buscar com as armas espirituais. Então, que você e eu possamos entender que ninguém passa numa luta sozinho. Seja você aquele que vai estar na condição de Moisés, de estender as mãos, ou seja você que esteja na condição daquele povo, passando pelas lutas naturais dessa vida. Que você possa entender
que o Senhor vai estar com você, o Senhor vai estar comigo e o Senhor vai estar através de você, abençoando outras vidas. Que você também possa ser um canal de bênção para outras pessoas, para estar ajudando as pessoas a enfrentarem as suas lutas. Talvez você não entre na mesma guerra que ela natural, mas você pode subir no cume do monte e estender as suas mãos e a vara do Senhor, para que essas vidas também venham ser libertas, que essas vidas também venham ser vitoriosas, porque afinal de contas todos eles estavam em rumo do mesmo caminho, todos eles estavam em rumo de um mesmo lugar, que era a terra prometida. Assim também é nós também estamos em rumo da terra prometida, e nós não podemos ver o nosso irmão numa luta sozinha, nós não podemos ver o nosso irmão e abandoná-lo eles na beira do caminho, como fez a parábola do bom samaritano. O sacerdote, o levita, passou e viu aquele homem de largo, deixou aquele homem ali, mas veio o samaritano e se compadeceu daquela vida. Que nós também sejamos dessa forma, que nós estejamos do lado, que não tenha vergonha de pedir ajuda, e que também nós estejamos do lado daquele que estende a mão para batalhar. Então, que você, nesse dia, você possa meditar nisso. Ore por alguém. Ore por alguém. Não precisa saber da vida dessa pessoa, mas ore por alguém. Aquela pessoa que o Senhor colocar no seu coração, interceda por ela. Talvez seja pessoas que você tem mágoa, talvez seja pessoas que você esteja diferenças com ela, mas é por ela que você precisa orar, é por ela que você precisa estender as mãos. Porque aquele povo, ele questionava o tempo todo Moisés. Eles questionavam, eles murmuravam, eles indagavam a Moisés o tempo todo. Mas Moisés estava lá em cima, intercedendo pela vida deles, intercedendo pelo seu povo. Nós somos o povo de Cristo. Nós, Igreja do Senhor. Não é A, nem B, nem C. Isso eu enfatizo sempre. Não é Igreja A, nem a B, nem a C. Nós precisamos orar e interceder uns pelos outros. Amém? Que você fique com essa palavra no seu coração. Deus abençoe. Tenha um bom dia.